senhoras e senhores, muito prazer, meu nome é Guilherme e eu sou e serei o professor de filosofia de vocês todas as próximas semanas, nesse projeto muito legal que o Colégio Futuro conseguiu, o Belo Futuro conseguiu organizar em relação ao Enem, sempre preocupado, e o objetivo, obviamente, claro, é facilitar não só o estudo de vocês, mas também o desenvolvimento da prática da autonomia. Vocês vão perceber, já devem ter percebido que hoje as coisas começaram, que nós não vamos falar muito sobre a parte teórica da coisa, o negócio aqui é mais prático, são só 30 minutos, de 15 em 15 dias, que teremos para trabalhar as questões que estão lá no cronograma de vocês. Então, antes de mais nada, eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e dizer que se surgir alguma dúvida no meio do caminho ou alguma confusão, por favor, perguntem ao longo da aula. Maravilha? Além disso, também queria incluir uma informação importante. Tudo que eu vou passar aqui para vocês, ou seja, todos os slides ou informações a respeito de filosofia que eu achar relevante, inclusive PDF de livro, esse tipo de coisa, eu vou disponibilizar para vocês todo esse material. Então, o objetivo agora presta bastante atenção no que eu vou dizer e no que será apresentado, e menos naquilo que, enfim, você já deveria ter lido ou já deveria ter se preparado. E aí, outra questão também importante. Por favor, assistam o conteúdo que existe lá nos cronogramas do site do Projeto Enem, bonitinho, e vão seguindo essa ordem conforme o tempo vai passando, sempre antes da aula. Por quê? Faz mais sentido na cabeça de vocês já terem analisado aquele conteúdo antes da gente começar a resolver as questões propriamente ditas do Enem. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a minha tela e o primeiro slide para a gente começar. É isso aí. Bom, o primeiro slide, ele obviamente, uma provocação. Vocês vão perceber que filosofia e ciências humanas, de maneira geral, e o Enem, claro, propriamente dito, está sempre preocupado na prática com, especificamente falando de filosofia, com a provocação. Então, o objetivo aqui, e a nossa primeira aula, o assunto da nossa primeira aula, é exatamente o nascimento da filosofia, ou seja, quando, como, onde e por que essas coisas aconteceram. Não vou entrar em muitos detalhes, eu só queria deixar aqui essa tirinha do Calvin, que eu acho muito legal, que ele é muito revoltado, e como todo bom estudante, tem que ser mesmo revoltado, e ficar enchendo o saco dos professores e das professoras. Vamos lá. Gente, o segundo slide que eu queria mostrar para vocês, isso aqui já falando mesmo do conteúdo. Eu vou disponibilizar, mas só falando rapidinho, isso daqui é um mapa da Grécia Antiga e de todos os principais filósofos que surgiram e quais são as suas respectivas principais cidades. Hoje, a gente vai focar no período pré-socrático, ou seja, antes do século VI, antes de Cristo, antes de surgimento de democracia, tudo isso. Então, é importante deixar claro para vocês que, seguindo a legendinha aqui, os principais são todos em amarelo, e dá para perceber que a maioria deles são os filósofos pré-socráticos. O que isso significa? Que cada um deles tinha um tipo de pensamento diferente, mas a gente consegue estabelecer uma constante de todos esses tipos de pensamento, que é a separação entre o que é mitologia e o que é filosofia. Isso é o critério básico para o surgimento da filosofia antiga, que aconteceu nessa região, onde hoje atualmente seria o país da Grécia Antiga, aqui ao lado da Península Itálica. Maravilha? Vamos lá.
Primeira questão que eu gostaria de tratar com vocês. Deixa eu só mover aqui. Muito bem. Gente, primeira dica básica para tratar questões de humanas do Enem. Vocês já devem ter percebido que, de maneira geral, os textos são enormes e não é à toa. A prova foi e ela é criada e produzida de uma forma para tentar dificultar e cansar mesmo vocês. Então, a leitura ela precisa ser objetiva e ela precisa necessariamente ter o auxílio de uma caneta, um lápis ou um marca-texto. Eu, especificamente falando, professor Guilherme, não gosto muito de marca-texto. Eu prefiro usar a caneta ou o lápis. Mas, enfim, então, vamos começar na primeira questão. Vamos lá. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Para você que está se perguntando, peraí, mas professor, tu vai começar pela pergunta? Sim, sempre. Sempre pela pergunta, nunca pelo texto. Por quê? Porque você já vai direto naquilo que a pergunta está querendo, aquilo que a pessoa que fez, o ser humano que fez essa questão, quer saber. Então, o que está tentando perguntar para vocês aqui? Qual que é, de acordo com Vossa Senhoria Nietzsche, o que caracteriza o surgimento da filosofia? Vamos ler o texto. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário determos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque a proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, ou seja, de semente, fechado num casulo mesmo, está contido o pensamento. Tudo é um. Muito bem. De maneira chique e elaborada, o que o Nietzsche está tentando dizer para nós? Ele está tentando dizer, basicamente, 3 coisas. A primeira delas, que existe uma proposição a respeito da filosofia grega antiga e que é o nosso objetivo de entender. Qual é? Existe necessariamente uma origem das coisas. Essa origem das coisas não se preocupa com a fabulação, ou seja, com a mitologia, com os mitos. E, em terceiro lugar, ela contém todo o pensamento racional. Aí é que é o problema. Vocês precisam sempre levar em consideração que os pré-socráticos separam o pensamento da mitologia do pensamento filosófico, ou seja, a filosofia, no seu surgimento, é a preocupação com a razão especificamente. Então vamos lá. De acordo com Nietzsche, o que caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Letra A. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais? Não, ele não fala nada disso. E eu acho interessante que todos os slides que eu vou colocar para vocês aqui sempre tem a resposta. O objetivo, na verdade, não é saber logo de cara a resposta, não muda nada. O que a gente precisa sempre é tentar se preocupar com o porquê, raios, a resposta correta é a correta. Bom, no texto ele não fala sobre transformação nenhuma, nenhum impulso, na verdade. Então, nada a ver. Letra B. O desejo de explicar usando metáforas. A origem dos seres e das coisas. Não exatamente. A preocupação dos filósofos, principalmente dos pré-socráticos, não é, por mais que possa parecer, o uso de metáforas. E isso não é muito tratado no texto. Claro, existe a necessidade de estabelecer comparações e figuras de linguagem para se falar sobre filosofia. Mas é importante lembrar que, originalmente, os pré-socráticos estão preocupados com questões específicas a respeito da origem da natureza, da arqué, da physis, coisas que foram faladas lá nos vídeos. Então, não é exatamente isso que o Nietzsche está propondo. Letra C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Interessante. Continua lendo. A gente já sabe que essa é a resposta, mas vamos ver o resto.
Letra B, a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Não, a preocupação no texto, e originalmente, não é estabelecer diferenças, não é estabelecer comparações. Letra E, a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. Não exatamente. Na verdade, a preocupação com a natureza e com o concreto, com o real, é uma preocupação dos filósofos, mas existe uma tentativa de justificar a partir de elementos empíricos. Não. O pensamento pré-socrático e o socrático também, vocês vão ver isso nas próximas semanas, ele é preocupado, na verdade, com o estabelecimento do logos, da racionalidade. Não existe preocupação na prática, pelo menos não nesse momento, no século VI a.C., com a empiria, com o teste das coisas e ver o que a gente consegue descobrir repetindo o mesmo movimento. Não tem nada a ver com o texto e nem com a filosofia pré-socrática. No final das contas, a primeira questão, a resposta é a letra C mesmo, a necessidade de buscar de forma racional, utilizando o logos, a causa primeira das coisas existentes. Tudo bem isso? Tranquilo? Alguém aí gostaria de falar alguma coisa? Ou eu posso continuar tranquilamente? Tudo certo, professor. Você pode continuar. Tudo certo? Quem falou tudo certo? Eu vou partir do princípio de que está tudo bem. Muito bem. Vamos para a próxima, então. Próximo. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição, que se insere no campo das... Ou seja, os dois textos estabelecem ideias diferentes. E essas ideias expõem uma contraposição. Vamos tentar entender qual é. Para isso, a gente precisa ler o texto. Texto 1. O fragmento B91. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. Ou seja, no texto 1, que é um fragmento do pensamento do filósofo Heráclito pré-socrático, não existe a necessidade ou não existe a preocupação de estabelecer um parâmetro fixo, como, por exemplo, o Parmênides, que a gente já vai ler. Para o Heráclito, a preocupação é necessariamente deixar claro que na natureza nada se mantém da mesma maneira para todo sempre. Essas coisas estão em constante transformação. E é essa transformação que é exatamente o objetivo e a própria definição da arqué da natureza. Muito bem, texto 2, fragmento B8. São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível. Pois é compacto, inabalável e sem fim. E sem fim. Não, nem será, pois é, agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como pode ser, perdão, me perdi. Não foi nem será? De novo. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? E aí, uma confusão, um monte de perguntas. Gente, o texto do Parmênides, o objetivo aqui é vocês focarem nesta palavra aqui, ó, indestrutível. São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, é inabalável. Ou seja, nós não temos, diferentemente do pensamento do Heráclito, para o Parmênides, de acordo com esse fragmento, basicamente não existe subdivisão. Na natureza, as coisas são o que são e elas não mudam. Elas são indestrutíveis. Elas são homogêneas, unas, contínuas. Ou seja, dá para perceber que um está falando uma coisa e o outro vai. É um pensamento, o termo que se usa é antípoda, ou seja, um pensamento oposto, no caso do Heráclito e do Parmênides.
Volta para a questão. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das investigações do pensamento sistemático? Não. Os dois estão se preocupando com tentar entender qual é a origem do ser e como a natureza funciona. Não tem nenhuma necessidade, ou pelo menos nesses fragmentos, não existem preocupações em sistematizar nada. Letra B, preocupações do período mitológico? Também não. Em nenhum momento mito é mencionado aqui. C, discussões de base ontológica. Aí que é o problema. Que raios é ontológico? Ontologia seria tentar entender o que significa ou como funciona o ser. Basicamente, tentar definir por que nós somos dessa forma, da onde nós viemos e para onde nós vamos, que são as questões principais e originais. Muito bem, a resposta é essa, mas vamos continuar lendo. Letra D, habilidades da retórica sofística. Não. Sofismo é algo que vai ser mencionado mais para frente e que tem a ver com a tentativa de argumentação racional, utilizando o logos, para tentar te convencer de um argumento. Não é exatamente isso que os textos estão tratando. Letra E, verdades do mundo sensível. Não, ele não está falando de características da natureza, apesar de estar se preocupando com ela. No final das contas, essa questão é a letra C mesmo, discussões de base sobre o ser, ou seja, nós não podemos, de acordo com o texto 1, sermos o mesmo, ou continuarmos sendo as mesmas pessoas o tempo todo, e, em oposição, sermos indestrutíveis, unos, homogêneos o tempo todo. Muito bem. Tudo bem isso? A coisa ficou complexa aqui, esse assunto não é muito simples, mas ele é importante de ser analisado. Tranquilo? Posso continuar ou alguém tem alguma questão? Pode continuar, professor. Foi bem complexo, mas você explicou bem. Muito bem. Quem está falando? Só para eu saber quem é esse ser humano. É a Rayane. Ah, muito bem. Muito prazer, Rayane. Então, sucesso. Mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Tem dúvida no chat, professor. Está perguntando o que é ontologia. Perdão. Diga novamente. Tem uma dúvida no chat que está perguntando o que é ontologia. Ah, abri aqui. Sucesso. Henrique, ontologia seria basicamente a tentativa de tentar explicar, ou seja, através da razão, você tentar explicar o que é o ser. E aí, quando eu falo ser, é ser com S maiúsculo, é ser de existir, de estar aqui. O que eu quero dizer com isso? A filosofia pré-socrática do mundo antigo, ela tinha a preocupação de tentar deixar claro que, em oposição à mitologia, ou seja, que o destino das pessoas, ele não está traçado já antes da vida acontecer, e ele não está necessariamente sendo conduzido pelos deuses. Para os filósofos pré-socráticos, o objetivo era tentar deixar claro que a mitologia não controlava a vida das pessoas, mas que eram as próprias pessoas que poderiam, através do uso da razão, se colocar existentes no mundo. O problema é que cada filósofo tinha uma definição diferente de como essa existência funcionava. Mas todos eles concordavam que a mitologia não tem nada a ver com a definição da existência, ou seja, que o seu destino está traçado e que quem controla a sua vida são os deuses. E quando eu falo deuses, eu estou falando da mitologia grega, Zeus, Atena, enfim, sem entrar em muitos detalhes. Tudo bem isso? Fez sentido? Diga no chat. Sim. Muito bem. Então vamos para a próxima. Próximo. A pergunta diz: o texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava representado pelo... Aí agora
Vamos falar de outro filósofo, que é filósofo pré-socrático, Demócrito, que, aliás, criou coisas interessantes a respeito da teoria do átomo, mas vamos ler o texto. Vamos lá. A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem, mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que, para o que foi formado, não é absolutamente o aspecto simples para si. Para você aí que já não está perdido, não entendendo nada, muita calma. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, apesar de sua concentração, formam aquilo que aparece como figura. E aí, para você que não entendeu nada desse parágrafo complexo do Hegel, falando sobre os filósofos pré-socráticos. Gente, o Demócrito, ele tinha um objetivo, na verdade, uma tentativa de explicar, através da razão, que a constituição do ser, ela se dava pelo ato. E naquele momento, na Grécia Antiga, não existia a preocupação, ou não existia a ferramenta científica, todo o aparato científico a respeito, por exemplo, que hoje a gente sabe que o átomo é composto por partículas positivas, lembra disso? As aulas de química, de física, partículas positivas, os nêutrons, partículas negativas. Qual é o problema? Os elétrons. Qual é o problema? No mundo antigo se achava, e foi o Demócrito que criou essa definição, que a constituição do ser, ela se dá pelo átomo. Só que o átomo não é divisível. Ele é indivisível. Volta para o texto. Vamos ler com calma. Na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem, ou seja, é a replicação, a repetição de somente um átomo que tem as mesmas características e que compõe o ser. Nele, e aí continua no texto, mas nele, a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que, para o que foi formado, ou seja, o que existe como ser, pensando no exemplo que ele dá da carne e do ouro, foi formado, não é absolutamente o aspecto simples para si, e aí é que dá o nó. O que ele quer dizer com isso? Que na prática, nem todas as coisas são iguais, mas todas elas são compostas por essa parcela infinitamente múltipla que é a origem, que é o átomo. Ou seja, a carne e o ouro são coisas diferentes, mas elas são compostas originalmente pela mesma coisa. Muito bem. Então, o texto faz uma apresentação crítica do pensamento do Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava representado, letra A, em número, que fundamenta a criação dos deuses. Mas, isso não tem o menor sentido. Em nenhum momento do texto é falado sobre enfim, mitologia, deuses ou número. Não. Letra D. O devir, ou seja, aquilo que você deveria fazer, que simboliza o constante movimento dos objetos. Também não tem nenhuma referência no texto a objetos. Letra C. A água, que expressa a causa material da origem do universo? Não. E aí tem um detalhe interessante. Os filósofos pré-socráticos, eles tinham uma tendência a explicar a formação do ser humano e de todas as coisas que existiam a partir de características que a natureza colocava como parâmetro. Quais eram essas características? A terra, o fogo, o ar, a água e o éter. Então, tudo que existia no universo era composto por essas características e, especificamente falando, alguns filósofos pré-socráticos escolhiam certas dessas
composições para deixar claro que o ser humano era, por exemplo, feito da água, ou do fogo, ou da terra. Nada disso é mencionado no texto, apesar de que está correto. A letra C ela não está errada, e bem-vindo a humanas, isso acontece. Às vezes o que está sendo dito não está errado, mas não é isso que ele está perguntando. Letra D. A imobilidade que sustenta a existência do ser atemporal? Não, ele não está falando de tempo no texto. Não tem nenhuma preocupação com a passagem ou a mudança. Nada disso. Letra E. O átomo que explica o surgimento dos entes. Faz sentido, que é aquela parte do infinitamente múltiplo da origem que dá aspecto simples para si, ou seja, que compõe todas as coisas que estão ao nosso redor. Tudo bem isso? Faz sentido? Essa foi a mais difícil, essa foi pesada. Faz sentido sim, professor. Deu para entender bastante. Mais alto, por favor. Faz sentido e deu para entender. Muito bem, muito bem. Alguém no chat, tá tudo bem, gente? Sim? Não? Parece que sim. A gente ainda tem mais 3 minutos. Então, eu vou para a próxima. Se está tudo bem, vamos. Professor, olha o tamanho da questão. Vamos lá. Rapidamente, vamos tentar resolver. Opa, peraí. Eu fui para mais, eu fui além. Gente, a última questão, ela fala sobre, com calma, filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo. Muito bem. A partir de uma explicação racional, ou seja, lá, no caso dos pré-socráticos, negando a mitologia. As teses de Anaximes, filósofo grego antigo, de Basílio, filósofo medieval, têm em comum, mudei de slide, têm em comum, na sua fundamentação, teorias que... Muito bem, e aí o texto do Anaximes, eu estou me confundindo com as coisas aqui. Ok, agora já achei. Texto do Anaximes, temos texto 1. Anaximes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, aquilo lá que eu falei dos 5 elementos. Existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar, por filtragem, e ainda mais condensadas transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Então, o texto está dizendo que a origem pro Anaximes de Mileto é o ar, diferente, por exemplo, do Tales de Mileto, que era a água, da mesma cidade. Quando você fala de Mileto no mundo antigo, significa a origem da onde a pessoa veio, e isso continuou por muito tempo. Por exemplo, Leonardo da Vinci, ele veio da cidade de Da Vinci. Muito bem. Então, o texto está falando sobre a origem do ser, que é o ar para o Anaximes. Texto 2. Basílio Magno, um filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Lá no Gênesis, você encontra isso. Antigo Testamento, só checar. Qual parcas de conteúdo se nos apresentam em face dessa concepção? As especulações contraditórias dos filósofos para as quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, aqueles que eu citei, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Jônio é uma região do mundo da Grécia Antiga, onde onde está a península da Ásia Menor, especificamente onde está a cidade de Mileto. Volta lá no mapinha depois, vocês vão ver. Na verdade, dão a impressão de que querem ancorar o mundo numa teia de aranha. Muito bem, então, voltando para a questão. Existe uma fundamentação em comum das duas coisas. Quais são? Letra A. Eram baseadas nas ciências da natureza, ou seja, na física, na química, não, na biologia. Letra B. Refutavam as teorias de filósofos da religião? Também não. Letra C.
Tinham origem nos mitos das civilizações antigas? Nada disso é mencionado. Letra D. Postulavam um princípio originário para o mundo? Correto. O texto 2 fala sobre Deus, o texto 1 sobre o ar. Letra E. Defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas? Então, não, só no texto 2. No texto 1, isso não é dito. Tudo bem? Tranquilo? Eu já passei do meu tempo, então, se houver alguma dúvida, a gente encerra por aqui. Tudo tranquilo? Tudo bem, Parece que professor. sim, ninguém está dizendo nada, então eu vou entender que sim. Pessoal, Tudo foi um bem. prazer. A gente se vê daqui a 15 dias. Eu espero que tenha ficado claro as questões e, se for necessário, conforme o tempo for passando, a gente vai conversando, ok? Vou deixar esses slides disponíveis para vocês e o conteúdo que eu achar interessante de filosofia disponível lá no Drive, mas mais para frente a gente deixa isso mais organizado. Beleza? Foi um prazer. Até e nos vemos daqui 15 dias. Bons estudos!